Oi, Zé Denilson de novo aqui, começando mais um vídeo, mais uma tentativa de conserto. Nesse vídeo eu vou estar dando uma olhada num Super Nintendo Baby, um Super Nintendo Junior, Super Nintendo Mini, o pessoal chama de várias formas diferentes. Ele não está funcionando até onde eu sei, comprei como não funcionando, porém ele não tem saída de vídeo AV, né? Ele tem só a saída RF de sinal de TV. Eu nem sei se esse sinal funciona em TV atual, mas de qualquer forma eu vou fazer o AV Mod nele. Vou aproveitar para destravar e tirar a trava de região também, vou mostrar melhor depois. Mas eu vou fazer esse procedimento para depois eu conseguir testar e identificar os problemas. Pode ser que seja alguma coisa simples, um fusível, capacitor, alguma coisa assim, geralmente mas pode ser que seja algo um pouco mais complicado também, e aí a gente vai dar uma olhada então. Então esse aqui é o Super Nintendo Baby, né? Ele é bem menorzinho que o normal mesmo. E aqui atrás tem a questão que eu comentei, que ele tem só a saída de RF e a entrada de energia, né? E aqui é um seletor do canal que você ia usar. E aqui seria onde teria a saída multi, né? Que é aquela padrão, ou mesmo o AV. Aqui a gente vê que ele é a versão brasileira, feita pela Gradiente. A etiquetinha aqui. E o modelo 001, SNNM 001. Inclusive ele está com a trava de região ainda, eu vou mostrar melhor depois, eu vou tentar remover essa trava. Mas ele é uma trava física, que ele tem na fita tem esse encaixe aqui, na fita americana, e na fita japonesa o encaixe é mais para cá. Então um não entra no outro, a não ser que você tire essa trava aqui do console. Essa fita aqui, eu comprei, só que eu não tive como testar ainda, na verdade, porque eu não tenho um Super Nintendo funcionando, então isso vai dificultar um pouco os testes. Mas aí, se por acaso eu verificar tudo no videogame e não estiver funcionando, eu posso tentar abrir ela também para dar uma olhada se tem alguma trilha rompida ou alguma coisa assim, para ver se a gente consegue reparar ela também. Esses consoles da Nintendo, eles usam um tipo de parafuso proprietário, né, que é só deles, justamente para não ser qualquer um que vai abrir para mexer e tudo mais. Então aqui eu comprei essa chave aqui, desparafusar aqui, depois eu mostro melhor para vocês os parafusos. Esse aqui é o parafuso Game Beat, ele tem essas encaixezinhos na lateral. Ele vai precisar ser limpado também, eu vou lavar a carcaça dele, mas provavelmente por dentro também vai estar bem sujo, que a gente já vê um bolo de poeira. E aqui no botão também tem bastante poeira, pode até ser ele o problema, é uma das possibilidades, mas eu vou abrir ele, terminar de abrir ele, tirar esse shield aqui, essa plaquinha de metal, o dissipador, para a gente dar uma olhada melhor. E para fazer o AV Mod eu vou ter que tirar essa chapinha aqui de trás também, que ela é parafusada por baixo, e essa parte aqui do conector de energia é soldado na placa. Inclusive, a gente pode ver que aqui dentro os parafusos já são Phillips. Então aqui eu tinha comentado sobre o regulador, esse daqui é o 7805, se não me engano, está escrito nele aqui. Ele é um regulador de tensão para 5 volts, então vai entrar aqui de 9 a 12, 15 volts na fonte, e ele vai regular para 5 volts.
Inclusive eu pretendo fazer uma adaptação para USB-C nesse console, só que eu acho que eu estou sem nenhuma porta USB-C aqui, então não vai dar para fazer hoje, mas por hora eu vou fazer aí o AV Mod, que vai ser nessa parte aqui, que vai ficar os conectores. Eu vou precisar medir, porque eu vou ter que furar essa parte aqui para ficar os conectores aqui. E aí eu vou adicionar aqui 3 capacitores, aqui do lado desses 3 que estão aqui, que vão ativar essa saída aqui, que seria onde seria a saída multi, né? A saída multi seria encaixada em todos esses conectores aqui, todos esses pontos de solda, mas já os conectores AV eu vou ligar só nesses pontos aqui. Esses dois são áudio e esse de cá é o vídeo. Então aqui são onde vai os 3 capacitores que vai ativar essas saídas aqui. Inclusive aqui, ó, dá pra ver até o encaixe da saída multi. Só que eu tô sem nenhuma saída multi aqui e também que eu não gosto muito de ficar dependendo de cabo próprio do videogame, sendo que com o AV eu posso pegar qualquer cabo AV, qualquer pessoa pode ter em casa e ligar na TV. Então eu acho mais prático. E esse chip aqui é onde a gente vai fazer a destrava dele para rodar a fita paralela. Então eu vou conferir certinho, mas se não me engano a 4ª perninha desse lado de cá, a gente vai levantar ela. Vou ter que dar um jeito de alavancar com alguma coisa por baixo e esquentar a solda dela e levantar essa perninha. E isso aqui é o fusível, que eu vou testar também com o multímetro para ver se ele está dando continuidade, porque um dos problemas que pode ter acontecido de ele não funcionar é queimar esse fusível aqui, por algum problema na fonte, alguma coisa assim. Agora eu vou testar então esse fusível em continuidade. Vamos ver. Ó, quando eu encosto, ele deveria dar continuidade. Eu estou encostando aqui, ele não tá apitando, não tá dando continuidade. Então aparentemente esse fusível aqui tá queimado, tá estourado, deve ter tido um problema com a fonte ou algo assim. Esse item aqui, ó, ele é o fusível. Então provavelmente a gente já achou o defeito, pode ser que o restante já esteja tudo funcionando. Outra questão é que tem gente que coloca, uma modificação que fazem nesse videogame é colocar um LED para indicar quando ele está ligado, porque é uma coisa que ele não veio também. Se não me engano, o Super Nintendo, o FAT, vamos dizer, né, o clássico, ele tem esse LED, nesse daqui não tem. É uma coisa que eu vou verificar certinho, mas pode ser que eu faça nele também, que vai até ajudar nos diagnósticos aí. O problema aqui agora, que eu me lembrei desse detalhe, é que eu não sei se eu vou ter um fusível aqui que vai poder substituir. Só para fins de teste, a gente pode ligar um fiozinho fino aqui para testar, mas o certo é deixar um fusível aqui justamente para fazer a função de proteção, que é a função dele, né? Mas eu vou verificar aqui nas sucatas ou algo assim se eu tenho um fusível que seja tá até escrito nele aqui, mas ele é de 1,5 ampere. 1,5 ampere. Então eu vou verificar se eu tenho essa peça para a gente fazer a substituição e vou tirar essa parte aqui de trás também. Então são esses 2 pontos aqui que gruda o conector de energia, que está grudado nessa parte plástica aqui. Eu vou sugar um pouco dessa solda. Enquanto eu não estava gravando, eu aproveitei para procurar nas sucatas um fusível desse aqui. O problema é que, assim, a boa notícia é que eu achei um substituto. O problema é que o substituto que eu achei, que tem a mesma proteção de corrente, que é 1,5 ampere, é desse tamanho aqui. Eu vou até mostrar no microscópio depois, mas eu vou ter que ligar ele com um fio, né, para dar o espaço, mas ele tem a mesma proteção, então vai fazer o mesmo serviço aí. Só vai ser chato de colocar. Vamos então instalar esse fusível. Eu tô aqui com a visão do microscópio pra gente tirar esse e colocar aquele outro minúsculo. Já tá com um pouco de fluxo aqui que eu tinha passado antes, né? Esse aqui é o resistor
Aliás, é o fusível que vai no lugar. A diferença de tamanho é enorme. Mesmo com essa visão aqui do microscópio, ainda tá difícil de enxergar ele. E vai ser mais difícil ainda pra parar ele no lugar. Eu grudei ele num fio que ia precisar de qualquer forma, por causa do tamanho, e vamos ver se com isso eu consigo segurar um pouco melhor aqui. Até aproximei para ver se dá para ver melhor. Aqui o estanho, aqui o fusível e aqui o fio. Não é a solução mais bonita, mas vai funcionar em teoria, né? E agora é só prender esse fio aqui. Ei, cacete, soltou da outra ponta agora. Tá difícil. A vontade é desistir e ir atrás de um fusível do tamanho certo. Mas já tô aqui mesmo. Parece que agora foi. Ó, deu certinho. Agora eu vou soldar uns fios aqui na entrada de energia. Eu vou identificar qual que é o negativo, qual que é o positivo. E vou soldar uns fios aqui para ligar na minha fonte. Porque eu não tenho a fonte do Super Nintendo. Mas como eu vou fazer depois o mod para USB, não faz diferença. Eu não preciso comprar. Mas aqui eu vou ligar para testar ele. E aí depois a gente já mede se está tendo 5 volts aqui no regulador. E aí se tiver tendo 5 volts aqui, eu vou fazer o AV Mod para depois a gente testar ele. Aqui a gente tem a mesma visão, onde estava o fusível e aqui as entradas de energia. Eu vou só ver a questão aqui do ground, né? E aqui, como é carcaça, ele deve dar continuidade em um deles. Então, ó, a gente vê aqui, esse maior, então, deve ser o positivo. Vamos ver. Ó, nesse daqui ele bipa. Então, esse daqui é o terra, que é o mesmo que as carcaças da placa. Os conectores onde vão os parafusos, essas coisas. Então, esse aqui é o positivo e esse aqui é o negativo. Eu vou pegar alguns fios para soldar no lugar. Agora eu vou ligar na fonte, depois eu vou ligar o interruptor dele. E vou medir a tensão aqui nesse regulador para ver se vai ter 5 volts. Na verdade, eu vou aproveitar que eu tô com o microscópio aqui e vou destravar ele também, porque isso não vai mudar muito no ligar e não é tão demorado quanto ligar o AV. Então, a gente já está nessa visão aqui do fusível, do regulador. É nesse chip aqui, eu vou dar um zoom para vocês poderem ver melhor, para eu também conseguir fazer, porque vai ser um pouquinho difícil, mas é nesse chip aqui é a entrada do cartucho, né? O chip que tem que fazer a destrava é nesse aqui. Pelo que eu pesquisei, é o quarto pino desse lado de cá, esse aqui é o regulador. Então é o quarto pino daqui pra cima. Então no caso, seria esse aqui. Vai ser bem difícil, eu tô com uma lâmina na mão aqui, um estilete de precisão, pra ver se eu vou conseguir levantar com isso a perninha. Porque é bem pequeno e não tem muito espaço pra apoiar embaixo. Ó, aqui vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ó, aqui ó, então quarto pino com a perninha levantada para rodar cartucho pirata. Agora vamos testar se ele vai funcionar com a fonte, se ele vai ter tensão no regulador. Porque para testar na TV mesmo eu vou precisar colocar a saída V.
Eu já fiz a plaquinha, não ficou tão legal, mas tá o suficiente. E depois eu mostro para vocês na outra câmera. Voltando aqui, eu vou fazer o teste então com a fonte. No caso eu vou ligar aqui a voltagem de 10 volts pela fonte. Aqui, pelo que eu lembro da carcaça, para cima é o ligado. Agora, deixa eu ver se vai ter alguma voltagem aqui. Aqui tá chegando certinho. Agora aqui é a outra ponta do fusível. Vamos ver se está chegando essa tensão aqui. Ó, tá chegando, o fusível não estourou. Tá desfocando um pouquinho a câmera, mas eu vou tentar medir agora o regulador para ver se a gente está tendo os 5 volts. Se eu não me engano, os 5 volts deveriam sair na perna aqui da direita, olhando nesse sentido. Eu vou tentar medir aqui. Vamos ver o que vai dar. Ó, certinho. Eu vou fazer agora então o AV Mod, né, ligar aqui o conector. No caso aqui, essa é a parte de trás que eu fiz a modificação, coloquei a saída AV. Essa parte aqui está pronta, então é só a gente fazer a ligação. No caso aqui, eu vou confirmar certinho, mas acredito que esse de cima é os terras, que eu vou ligar todos juntos. E aqui é a saída de cada um, então os dois áudios e aqui o vídeo. Aí eu vou fazer essa solda aqui, depois vou soldar aqui nesses conectores e preciso depois colocar os capacitores aqui. Então eu vou tirar essa solda aqui para liberar o furinho para passar os capacitores. Então agora eu vou remover esse estanho aqui que está cobrindo os buracos para poder colocar os capacitores para ativar a saída AV. Agora eu consigo passar os capacitores aqui. São esses daqui, então vou colocar eles aqui e a orientação deles, a polaridade é a mesma dos que estão aqui, então o negativo para cá. Aí eles ficam assim, a gente dobra um pouco aqui as pernas. Prontinho, instalados, e isso já ativa a saída aqui, onde eu vou soldar os fios. Aqui vai ser mais fácil então eu tirar esses fios daqui, que eu usei para testar, colocar essa plaquinha aqui de trás no lugar, para eu poder medir a distância dos fios até onde eles vão ser ligados. Então eu vou colocar de volta aqui no lugar, vou virar e vou só soldar aqui esses dois contatos. Eu vou colocar esse parafuso aqui para prender no lugar. Do lado de cá não vai dar, porque eu tive que tirar por causa do conector. Soldado de volta no lugar. Agora vamos dar uma olhada aqui nesses conectores aqui.
Bom, agora eu vou ligar na fonte e na TV para a gente testar. Vou colocar uma fita assim mesmo, sem a carcaça, e vou ligar para a gente ver se vai funcionar. Então aqui tá a placa com uma fita ligado na TV e na fonte. Eu vou ligar o botão e vamos ver o que vai acontecer. Nada aconteceu. Não sei o porquê. Voltando aqui, depois de testar, a minha primeira suposição, depois de ver que não funcionou, é uma coisa que eu sei que acontece, é o seguinte: o botão do reset, ele pode dar problema e ficar apertado 100% do tempo, então não vai ligar mesmo se ele estiver apertado, como se alguém estivesse segurando. Então aqui eu não sei como que é a pinagem dele. Ele está nessa área aqui. Só que assim, eu fui, logo depois de terminar de gravar, eu fui testar. Não resolve muito porque eu não sei qual que é a pinagem, mas eu vou mostrar porque que é uma suposição de que ele esteja com defeito. Eu vou pegar o multímetro em escala de continuidade, que ele tem que bipar. Aqui, no caso, esses dois estão bipando. E aí, no caso, esses dois também. Esses dois não e esses dois não. No caso aqui, se eu apertar o botão, é meio difícil de fazer dessa forma. Mas se eu colocar ele no primeiro pino e apertar o botão, nada muda aqui, nada muda aqui. Aqui também não. E aqui também não. Então, onde já estava conectado não está desconectando, e aqui onde não estava também não está conectando. Então, na pior das hipóteses, ou ele está causando problema ou ele não está funcionando de qualquer forma. Então, eu vou tentar tirar ele daqui e a gente tenta ligar de novo. Se for ele o problema, eu vejo se eu consigo substituir, se dá para arrumar ele, abrir, às vezes tem alguma molinha dentro, alguma coisa assim. Mas eu vou tirar ele para a gente testar novamente, então. Uma forma mais elegante, mas funciona. Vamos fazer agora um teste de continuidade, sem o botão no lugar, para ver. Aqui não bipa e aqui também não. Vamos tentar ligar agora de novo. Bom, tentando mais uma vez, dessa vez sem o botão reset. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Não, ainda nada. Tá, a gente vai ter que identificar o que está acontecendo aqui. Vamos ver na fonte. Tem um consumo de 200 mA, mas sem sinal de vídeo. Eu vou tentar trocar o cabo também de vídeo para ver se pode ser. Não sei se pode ser a fita também, mas eu acho que pelo menos uma tela preta deveria aparecer se o problema fosse a fita, mas não tenho certeza. Eu ia até parar de mexer por hoje, mas eu resolvi, antes de parar por hoje, abrir a fita para limpar esses contatos dela. Depois eu posso mostrar melhor como que ela é. Tanto é que ela tá sem a parte da frente aqui. Tava bem suja assim, mas não sei se era esse o problema. Mas enfim, limpei a fita e resolvi trocar o cabo também RCA. E olha só. Tá dando vídeo. Não sei se tá saindo som, não sei se era para ter som nessa parte do jogo. E tá com uns chuviscados na imagem. Aqui, ó. Tá saindo som. E esses chuviscados, acredito eu que possa ser só questão de fazer o recap, de trocar esses capacitores antigos. E já deve resolver. Então eu vou fazer isso amanhã.
e aí já depois a gente já consegue finalizar. Retornando então com a placa, eu vou fazer o processo do recap nesses capacitores aqui. O que seria o recap para quem não souber? É o seguinte, esses capacitores, com o passar do tempo, eles vão perdendo a capacidade de capacitância deles, vamos dizer assim. Vai ser que eles vão se deteriorando, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, muitos eletrônicos, vários problemas, ou às vezes até problema do aparelho não ligar, você resolve trocando só os capacitores. Às vezes, alguns deles ficam até estufados em cima, então dá para você ver visualmente que eles estão ruins. Ou às vezes você não tem sinal visual, mas você troca e resolve o problema. Tem como medir eles também, o ESR deles e a capacitância também. Eu posso até medir esses daqui depois. Eu tenho dúvida se eles já não foram trocados, mas de qualquer forma eu vou trocar para ver se resolve aquelas linhas. Aquelas linhas pode ser também algumas outras coisas, pode ser o regulador, inclusive eu vou trocar ele depois, se não resolver o recap eu vou trocar ele. Pode ser algum problema na fonte de entrada, eu tentei com outra fonte também, deu um pouco menos daquelas linhas, aquela interferência, mas pode ser uma coincidência também, mas de qualquer forma não resolveu o problema. Pode ser os conectores que eu instalei, falta de aterramento, alguma coisa assim. Pode ser vários fatores aí, vamos dizer. Mas a gente vai eliminando aí as possibilidades conforme a gente consegue. Inclusive aqui tem um espaço na placa de capacitor, um capacitor grande inclusive, esse local aqui, que algumas unidades ao redor do mundo vinham um capacitor aqui que seria parte da filtragem, vamos dizer, da energia que entra. Eu poderia, inclusive, se não der certo o recap e trocar o regulador, eu poderia adicionar esse capacitor aqui, só que eu não tenho um aqui em mãos, então eu teria que comprar um por hora. Eu vou tentar essas outras opções. Outra questão que a gente já vai aproveitar fazer é que o botão do reset, eu medi ele, dei uma olhada, eu abri ele na verdade, e coloquei WD-40, apertei algumas vezes e aparentemente ele voltou a funcionar. Eu vou testar melhor ele, vou colocar no lugar. Os lados que estava fechando curto, aparentemente é para fechar mesmo e é só terra. E são os outros dois que tem que fechar contato, que inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nessa câmera. Seria esse e esse, acredito eu, os que dão contato. E esses dois aqui são terra. Dá pra ver que eles são até diferentes, desses dois aqui, os pads. E esse daqui ele vai para essa via aqui, que atrás da placa seria, acredito eu, essa via aqui, que vai provavelmente para algum chip, alguma coisa assim. E o outro, acredito eu, que venha talvez de um terra. Mas enfim, ele faz o contato desses dois aqui, e esses dois aqui são sempre ligados mesmo. Então eu vou colocar de volta e aí a gente faz o teste no jogo depois. Então aqui com a placa de ponta cabeça, esses três aqui são os três capacitores que eu adicionei para ativar a saída V. E esses três aqui são os três que eu vou trocar ali do lado. E depois, acredito que sejam esses dois aqui, mas eu vou conferir certinho antes de trocar eles. Tem inclusive, curioso a gente reparar que tem um defeito aqui na placa que eu não sei por que fizeram isso daqui, mas está bem raspado. Mas enfim, só um detalhe que eu reparei.
Bom, voltando aqui, eu tô com um probleminha com a câmera, mas enfim, foi só o processo de tirar os capacitores, como eu acredito que deu para gravar. O primeiro que eu tirei daqui e enfim, eu tirei todos. Aqui tá vazio os lugares onde eles estavam aqui e esses dois. Então eu vou colocar os novos no lugar e vou soldar do lado de trás e depois vou aproveitar e colocar o botão também pra gente testar. Aqui, ó, no caso a gente consegue ver que eles têm uma marcação C17, C16, C9, C15 e C14. E a gente acha na internet nesse caso do Super Nintendo, né, não sempre, mas a gente acha na internet o valor que eles deveriam ser. Caso, por exemplo, esses que tivessem errados ou algo assim, então a gente acha a informação certa. Daí lembrando que o capacitor ele tem que ser a mesma capacitância. Então, por exemplo, 33 UF tem que ser 33 UF, mas a voltagem pode ser igual ou maior. Então, se precisar de 16 e eu só tiver de 25, 50, 100, que seja, não tem problema. Agora que está no lugar, eu acho que eu consigo testar melhor com o multímetro. Mais ou menos, porque ainda vou ter que apertar o botão por baixo da placa, mas vamos ver. Então aqui são os dois que já era para dar continuidade mesmo. E esses dois aqui são do botão. Aqui, ó, ele tá dando... Ele não tá bipando. Ele dá uma medição, provavelmente por causa do circuito. Agora vamos tentar apertar o botão. Se eu consigo segurar isso aqui no lugar e apertar embaixo. Ó, apertando o botão, ele bipa. Então o botão aparentemente está recuperado, o botão de reset, uma coisa a menos. Agora vamos ver se vai sumir as linhas, senão a gente vai ter que partir para trocar o regulador talvez. Senão depois a gente vê o que a gente consegue fazer. Então vamos testar, depois de trocar os capacitores, feito o recap, né? Se por acaso não resolver o problema, eu vou tentar arrumar outro cabo RCA, outro cabo AV, para testar, para eliminar essa possibilidade também. Mas vamos ver. Continua com o mesmo problema. Vamos testar o botão do reset. Ó, apertei, foi, beleza. Vou apertar de novo. Beleza, o botão do reset tá funcionando pelo menos. Eu testei com outro cabo AV, um novo, e continuou o mesmo problema. Então eu vou trocar o regulador. Se isso não resolver, pode ser que o problema seja o cristal. Só que eu não sei se eu tenho outro para colocar no lugar. Provavelmente não. Não tenho como testar também, eu acho, porque o cristal é só no osciloscópio para saber se ele está bom. E depois sobra a opção que eu vi pessoas fazendo para resolver linhas verticais que às vezes aparecem na imagem, que é colocar um capacitor aqui em duas pernas desse regulador. Não sei se eu tenho o capacitor que deveria vir aqui nesse caso, mas posso tentar procurar também. E tem a opção do capacitor que vai aqui, que eu até comentei antes. Só que eu não tenho esse capacitor, eu já olhei e hoje eu não consigo comprar ele também. Então a gente vai testar essas outras opções que estão viáveis, vamos dizer, por hora. Então a primeira coisa agora vai ser tirar esse regulador. O regulador eu tenho outro aqui.
E aí a gente vai fazer o teste. Ó, ele dá pra ver que ele tá aqui, esses 3 pontinhos aqui. Então é só a gente tirar o estanho daqui e remover ele e colocar um processo parecido com o dos capacitores. Aí, saiu. Aqui o regulador. Agora colocar o novo no lugar. Bom, tá soldado no lugar, certinho. Agora vamos testar. Vamos para mais um teste, então. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Continua as mesmas linhas. De volta, mais uma vez. Testei, não deu certo. Daí eu fui dar uma investigada e fui investigar essa parte do cristal. Esse cristal aqui é o que dá a frequência de saída do videogame. No caso, antigamente tem a questão do NTSC, do PAL-M, enfim. O nosso padrão de TV no Brasil era PAL-M e o americano era NTSC. Tem o NTSC japonês também, enfim. Os principais são o PAL e o NTSC. O que eu já sabia sobre é que o NTSC é 60 Hz e o PAL é 50 Hz, que ele exibe na tela, no caso. A frequência do cristal é outra. Como esse videogame foi feito pela Gradiente, é um produto nacional, ele vem configurado para PAL-M. Então esse cristal que dá essa frequência, e ele tinha isso aqui. Aqui, se vocês lembrarem de antes no vídeo, isso aqui eu fui investigar o que é, porque eu sabia que ele tinha uma regulagem aqui, né? Porque ele tem um lugar para colocar a chave, então ele poderia ser uma regulagem do cristal. De fato é uma regulagem que você pode fazer no cristal. Só que é o seguinte, esse daqui é um capacitor variável, e aí no caso ele vai ajustar a capacitância de acordo com você virar aqui. Só que pelo que eu pesquisei, pelo que eu consegui ver, ele deveria ser de 20 picofarad. E no caso, eu tentei ajustar ele com o videogame funcionando e tal, ele piorava a imagem, piorava as cores, mas não melhorava. Então eu tirei ele para dar uma olhada, para ver se eu conseguia medir a capacitância, e de fato dá para medir, só que ele em momento nenhum ele dá 20 picofarad. O mínimo que eu consegui fazer ele dar é 40. Você vai virando para um lado, para o outro que seja, ele chega a 60 e pouco, 50, 40 e não vai abaixo disso. Então no caso eu vou até mostrar para vocês, não sei quanto que ele vai mostrar agora, mas ele não chegou abaixo de 40 nenhuma vez. Vou colocar aqui no testador de componente e vou ligar. Ó, 44 picofarad. Se eu mexer, ó, vou mexer um pouco para a direita e vou ligar de novo. 43 picofarad. Então tá baixando, né? Vamos ver se eu virar mais ele vai baixar. Opa. Virei mais para a direita. Tá, já deu desconhecido, não reconheceu. Tá, vamos virar um pouco mais para a direita. Se não der, a gente volta depois. Ó, virei mais para a direita, ele deu a volta aparentemente, porque está em 59. E como eu comentei, né, ele vai de 40 a 60 aqui nas medições que eu fiz. Então é o seguinte, ele está com problema aparentemente. E hoje eu não consigo comprar outro desse. Eu até vi que tem como você colocar um capacitor normal de cerâmico de 20 picofarad no lugar, mas eu olhei e não achei também nas minhas sucatas.
só que eu vi que você pode ligar sem ele, tem alguns modelos que até vem sem. Então eu liguei sem, só com cristal, e porque vai que o cristal que esse capacitor variável que está atrapalhando e o cristal está ok, mas continua a mesma coisa. Pode ser que o cristal esteja com problema ou não, só que nisso pesquisar no cristal eu fui pesquisar mais sobre a transcodificação, que é fazer a troca da região do PAL-M para o NTSC e o que mudaria, vamos dizer. Além dos 50 para 60 Hz exibido na tela, o NTSC parece ter uma cor um pouco mais saturada, uma cor um pouco mais viva. E assim, eu fui procurar aqui nas sucatas também outro cristal, eu achei um NTSC, então eu vou aproveitar já fazer a transcodificação para a gente testar se vai resolver. Se não, aí a gente verifica o que mais pode ser. Então a gente vai ter que trocar o cristal, aqui está o outro cristal, e no caso tem que trocar aqui, ele tem nessa área aqui próximo aonde vai o cartucho. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, senão eu vou ter que colocar pelo microscópio. Mas aqui a gente tem aqui N e M. Olha só, nesse aqui, no M, tem um resistor de 0 ohms. Então ele é um jumper basicamente, que está ligando essas duas aqui. Eu não precisaria nem usar ele, eu poderia usar poderia só estanhar e fazer contato, mas enfim, é uma seleção, que ou você seleciona o M ou o N, e aí você troca o cristal e vai funcionar. Se por acaso eu não conseguir mostrar bem aqui, eu vou colocar com o microscópio depois. Na verdade até ele vai me ajudar a soldar aqui. Mas enfim, só para explicar o que eu vou fazer agora e para a gente ver se vai resolver. E mesmo se não resolver, já fica feita a transcodificação para a gente ter aí umas cores mais vivas. Então agora eu vou remover o cristal antigo. Consegui empurrar o pino, ele saiu aqui já. Então agora eu vou colocar o outro no lugar. Então o outro, ele é de 21.47727. Vou colocar ele no lugar aqui então. Eu vou fazer essa modificação e vou deixar sem o capacitor variável, porque como a gente viu que ele está errado, ele pode só atrapalhar. Se não der certo, amanhã eu vejo se eu consigo comprar esse capacitor. Vou colocar o microscópio agora para a gente fazer a troca do jumper. Então aqui eu estou com a câmera do microscópio para a gente poder fazer essa alteração de região aqui. Como eu comentei antes, né, ele tem esse jumper aqui que a gente pode ver que ele é de 0 ohms, então ele é um formato de resistor, mas não resiste nada, ele só passa corrente. E a gente precisa tirar ele daqui e colocar ele aqui. Basicamente é isso. É relativamente simples, só que é bem pequeno. Então vamos testar se vai funcionar, se vai aparecer como NTSC e se vai ficar com aquelas listras ainda. Apareceu como NTSC, NTSC-M, mas tá ainda com as linhas. As cores parecem um pouco melhores no NTSC, mas pode ser só uma impressão. De volta aqui mais uma vez, eu comprei o capacitor que vai aqui nesse local onde não vem nenhum, em várias unidades ele não veio para cortar custos, e pelo que eu entendi ele é um capacitor de filtragem mesmo da energia que entra. Então eu comprei esse capacitor para a gente tentar ver se resolve. E outra coisa que eu fiquei pensando e que é uma possibilidade que dá para a gente testar é o fusível que a gente colocou, se ele pode ter algum problema, alguma coisa que está causando alguma interferência na energia que entra, talvez. E aí eu comprei um pico fusível,
foi o que eu achei de 1.6, que vai dar certo nesse tamanho aqui. Eu só vou dobrar as perninhas dele. Então eu vou trocar o fusível e colocar esse capacitor no lugar dele. E se não resolver, eu comprei também o capacitor que o pessoal coloca nas pernas aqui do regulador. Geralmente colocam para resolver algumas linhas verticais que aparecem em algumas TVs, alguma coisa assim. Mas não custa tentar, se por acaso não der certo as outras coisas. Então vamos lá, eu vou tirar essa solda aqui, tirar esse estanho. Então vamos tentar isso e vou tirar esse fusível daqui. Bom, já medi mais ou menos como colocar, já estanhei a perna dele aqui, cortei. Não tá focando direito a câmera, mas eu inclinei um pouco a câmera, mas mesmo assim tá difícil de enxergar. Não ficou a coisa mais linda do mundo, mas tá fixo no lugar. Bom, então tá aí colocado o capacitor. Agora vamos testar mais uma vez e torcer para dessa vez dar certo. Tá bem pior, na verdade. Aquela mudança de cores pode ser a falta do capacitor variável. E as linhas na horizontal continuam da mesma forma. Bom, eu consegui testar em outra televisão e deu o mesmo problema. Então, pelo menos a tela que eu estou testando, a gente sabe que ela tá boa. A gente sabe que não é o cabo também. Já usei 2 cabos, um deles novo. A fita também não é, porque quando liga sem a fita com a tela preta também fica as linhas. Tá eliminando aí as possibilidades, né? O cristal também não é, porque com os dois deu a mesma coisa. Eu só não coloquei aqui o capacitor variável, mas isso só deve mudar a questão de cor. Por exemplo, quando a gente ligou e tava aquela cor meio roxa. Eu tenho algumas outras possibilidades. Colocar o capacitor nas pernas aqui do regulador de tensão, mais ou menos dessa forma, o negativo no meio e a perna positiva aqui no lado direito. Só que vai ficar um pouco apertado com esse fusível que eu troquei aqui, desnecessariamente, se for ver. E com o dissipador de calor, que vai aqui em cima. Ele fica basicamente assim. Então vai, dependendo da forma que eu colocar, vai pegar. Mas acho que dá pra colocar aqui, eu tava estudando, dobrei um pouco aqui as pernas dele e acho que vai dar pra soldar ali. Meio apertado pra soldar, mas acho que dá. Vou tentar isso. Se não der, pensei em tirar esse módulo aqui do sinal antigo de TV, de RF, porque se ele puder estar tendo alguma interferência no sinal de vídeo. E outra opção seria passar ou ferro de solda ou soprador mesmo em todos os contatos dos chips. Aqui que acho que seria o on-chip, que é o principal, que tem que o processamento de vídeo é aqui. Um desses aqui acredito que seja a memória RAM dele. Passar o ferro ou o soprador em todos eles para fazer o reflow aí, né? E grudar de novo alguma perna que possa estar com mau contato, por exemplo, dessas perninhas do chip. Então, seria passar por tudo aqui. Outra opção seria verificar esses componentes aqui na parte de baixo, que a gente pode ver. Vou mostrar melhor depois com o microscópio. A gente deu para ver mais ou menos quando eu fui fazer a transcodificação. Mas ele tem um monte de capacitor e resistor aqui. Eu poderia medir eles, os resistores pelo menos, os capacitores. O máximo que eu vou conseguir ver é se eles estão em curto, porque não tem o esquema dessa placa aqui, do Mini, não tem o esquema na internet. Então não dá pra gente pegar para conferir. E, enfim, eu vou tentar por enquanto essa questão aqui do capacitor
e depois talvez remover esse módulo aqui para a gente ver se já resolve. Bom, acho que foi. Tá preso no lugar. Tá soldado nas perninhas dele. Agora se eu colocar ele reto aqui, o capacitor vem pra frente. Mas acho que não vai ter problema com o dissipador. Então vamos testar pela milésima vez. As linhas roxas e as mesmas linhas horizontais, aparentemente. As mesmas linhas. Esse capacitor então não resolveu, talvez eu até tire ele dali, para não atrapalhar. Então, já tentei várias opções, inclusive limpei de novo toda a placa e continua o mesmo problema. Tem duas hipóteses agora. Eu vou tentar tirar esse módulo aqui de RF para, no caso, ver se pode ser alguma interferência dele. E outra coisa é que eu estava reparando esse componente aqui, que no caso ele parece ser algo feito para filtragem. Então, pelo datasheet desse nome que tem aqui em cima, não vai dar para ver aqui, mas depois eu posso mostrar com o microscópio. Se tirar o módulo RF e não funcionar, talvez eu faça um reflow nos pads dos processadores e tudo mais. Mas uma opção é tentar trocar isso aqui. Eu vou tentar pesquisar se alguém já teve problema com isso, com esse componente. Se ele realmente é para filtragem do sinal e tudo mais. Enfim, aqui no módulo de RF, cutucando aqui na lateral, já destravou essa tampa aqui. E eu acredito que eu vou ter que tirar essa parte de plástico também. Então vou ter que soltar isso aqui para poder tirar isso aqui, para depois poder tirar por causa dessa parte aqui. Aí, saiu. Esse então é o módulo RF do Super Nintendo Baby. Então aqui na verdade eu resolvi nem colocar de volta essa parte de trás por enquanto. Vou ligar o cabo AV aqui mesmo e ligar assim mesmo, não vai fazer diferença esse conector. Então, para poder fazer o teste. Retornando então, não sei como vai estar o áudio nessa parte do vídeo, porque eu tô meio resfriado e tá tempo de chuva aqui, então não sei se vai captar esse barulho da chuva também, mas enfim. Eu pesquisei sobre esse componente aqui e ele aparentemente ele é para filtragem mesmo. E no caso ele tem como se fosse duas bobinas separadas, vamos dizer. Então, que seria para filtragem. O que me faz suspeitar justamente que esteja com problema. Talvez isso aqui esteja causando o problema. Talvez eu conseguiria ver num osciloscópio se eu tivesse um. Mas, enfim, pode ser até mesmo a solda desse componente e não o componente em si. Mas eu vou tirar ele daqui e vou ligar direto aqui, por exemplo, aqui a gente consegue ver a trilha que o negativo ele entra aqui e ele sai do lado de cá. E o positivo ele entra aqui, passa por esse lado de cá e sai do lado de cá.
Daí ele vai aqui para a entrada do fusível. Então, a ideia é tirar ele daqui e tentar ligar o positivo e negativo direto depois disso. Outra hipótese que eu vou tentar, eu tinha pensado nisso no começo, mas eu suspeitei que não seria, é o botão de ligar, já que a energia ela entra e passa por aqui para depois voltar para cá. Eu acho que eu fiquei muito focado nessa área de cá, mas é uma possibilidade também de ser o botão, apesar de eu achar que não seria, mas inclusive vou me sentir um pouco burro se for o botão, porque eu fiquei labutando aqui e não testei o botão antes. Mas enfim, vou tirar o botão também, talvez aí fazer um jumper para ligar ou mesmo colocar um outro botão. E então eu vou testar tirar o botão e testar tirar isso aqui, um de cada vez. Se nenhum dos dois funcionar, a ideia é ligar, tirar o regulador daqui e ligar como se fosse um mod USB. Inclusive eu comprei já os conectores USB e pode ser até que chegue antes de eu terminar o vídeo, mas vamos ver. Então aqui eu vou tirar o botão agora. Eu vou primeiro, na verdade, precisar medir com o multímetro quais os contatos aqui que dão continuidade. Aparentemente ele tem esses 4 grandes aqui, que são só para sustentação, e esses aqui de baixo que são realmente o que liga ele. Provavelmente ele deve ser só um ligado e desligado, mas eu vou confirmar. Aqui ele está na posição de desligado e o multímetro em continuidade. Bom, de assim eles dão continuidade. Então acredito eu que seja o mesmo polo aqui e aqui. Então, em teoria, eles todos devem ficar conectados na posição de ligado. E tá fora da energia, só pra gente testar o botão. Na posição de ligado, todos ficam conectados. Então eu só preciso fazer um jumper aqui ou ligar outro botão aqui, nesses dois polos de cá. Então eu vou remover a solda e remover o botão daqui e daí a gente faz um teste. Saiu o botão. Então eu vou usar um botão normal de liga e desliga, que eu tenho aqui. Vou só soldar ele nesses dois pontos aqui, que dá pra ver que é onde passam as trilhas, inclusive. Então tá soldado aqui o botão, eu vou testar. Se não funcionar, eu vou voltar já na câmera do microscópio pra gente mexer nesse componente aqui. Eu não tô nem colocando a fita mais, porque dá pra ver na tela preta aquela interferência. Então eu vou ligar aqui o botão, vamos ver. Continua, mesma interferência. Então vou dar uma olhada naquele filtro. Voltando aqui mais um dia. Então, se passar alguns dias, eu continuo meio resfriado, mas deu tempo de chegar o conector USB, USB-C, para eu já aproveitar e fazer o mod. Como é uma parte mais manual e que eu não ia conseguir mostrar direito aqui no vídeo, eu já fiz o corte. Não ficou perfeito, mas está o suficiente. Só que eu não vou ligar ainda. Eu vou primeiro testar com a energia normal, passando pelo regulador, para a gente testar se é esse componente aqui o problema, só para tirar a dúvida. Depois eu vou tirar isso e tudo mais, e aí eu vou tirar o regulador e fazer o jumper, que se faz um jumper aqui. Essas duas pernas do regulador, se não me engano, se faz um jumper e conecta ali o positivo e no meio o negativo. Eu vou conferir depois na hora de fazer, mas eu acredito que seja isso. Vamos ver como é que eu vou fazer para tirar esse componente daqui.
Aí saiu. Tá sem o componente aqui agora. Bom, tá ligado aqui os dois. Agora é testar e torcer para nada explodir. E vamos ver se vai resolver o problema. Bom, eu testei, nem gravei, porque na verdade ficou da mesma forma, talvez até um pouquinho pior. Então dá pra ver que no caso ela não tá, essa peça, esse componente não tá causando ruído. No máximo ele é um filtro que não tá filtrando. Mas em todo caso eu vou colocar de volta e depois vou fazer o mod, porque já não tem muito mais o que eu procurar. Porque aqui embaixo a única coisa que vai ter, no caso aqui, se a gente olhar próximo à entrada de energia, tem esse capacitor aqui, esse aqui, e aqui a gente tem um resistor. No caso aqui, os capacitores sem um esquema, ou uma outra placa boa para comparar, eu não consigo saber quanto de capacitância eles deveriam ser. No máximo que eu poderia fazer é testar esse resistor. Deixa eu ver se eu enxergo de quanto que ele é. Bom, pelo que eu estou enxergando, esse resistor aqui é de 0 ohms, ele é só um jumper. Outra coisa que chegou para mim foi uma malha soldadora, de soldadora melhor. E essa realmente funciona. Eu vou então remover o regulador de tensão. Eu já removi uma parte aqui do plástico, do conector, em partes para sobrar espaço para soldar esses fios aqui nessa entrada antes do fusível, para proteger. E segundo também, para evitar de algum desavisado colocar aqui uma fonte e energia sem o regulador de tensão e queimar. Então o regulador de tensão ele está aqui, nesses 3 pontos. Tá difícil de soltar, mesmo com a malha. Eu vou tentar de outra forma agora. Coloquei mais um pouco de solda e vou tentar puxar, igual eu fiz aqui da última vez. Saiu. Agora sim eu vou tirar o restante com a malha. Eu vou fazer o jumper por baixo da placa e depois soldar a energia ali na entrada. Então agora eu vou soldar esses fios aqui do conector USB. Vou cortar um pedaço, na verdade, desses fios e vou soldar aqui no positivo e negativo. Bom, agora é hora de testar de novo. E vamos ver se resolve aquela interferência e se vai funcionar também agora no USB. Eu nem coloquei a fita, mas naquela tela preta já dava pra ver as interferências. Vamos ver se vai ligar pelo menos. Ligou com as interferências. Vou colocar a fita pra ver se pelo menos vai rodar os jogos. E aqui ó, tá ligado no USB. Vamos ver com a fita pelo menos se ele vai abrir o jogo. Não tá rodando o jogo. Não sei porquê. Pode ser um problema com a fita agora também, já que ela estava funcionando antes. Mas é muito estranho. Eu testei outra fita que tinha aqui, que eu arrumei esse final de semana. Também não funcionou. Daí eu, mesmo sabendo que tem formas melhores, fiz a velha técnica de soprar a fita e funcionou. Então pelo menos a gente sabe que a modificação deu certo, a modificação do USB.
só que continua com essas linhas. Eu vou tentar passar a solda, o ferro de solda nos conectores desses processadores, um a um, em todos os pinos, para ver se pode ser alguma coisa disso. Se não for, eu não sei mais o que fazer, daí talvez seja um problema mesmo de algum dos processadores ou daqueles capacitores, coisas assim da parte de baixo, que não tem esquema na internet, então não dá para saber. Eu fiz mais uns testes e a fita do Thais não estava abrindo, não sei porquê, e a outra estava dando, às vezes ligava, às vezes não. E eles estavam ligados os fios aqui, né? Daí eu fui testar para ver, eu liguei os fios aqui onde era o regulador de tensão e funcionou, só que a imagem estava um pouco mais chuviscada, mais do que já está sendo, talvez por não passar pelo filtro. Daí eu liguei aqui e funcionou, todas as vezes. Então não sei porquê, se tem algum problema aqui, mas de qualquer forma liguei direto aqui e beleza, está funcionando e ainda passa pelo fusível também. Então agora aqui eu mudei de câmera, na verdade, para gravar pelo menos algumas, não vai dar para gravar todos, que é muita coisa, mas eu vou repassar a solda dos pinos dos processadores, aqui dos chips, e provavelmente até desses capacitores e resistores aqui, eu vou retocar essa solda aqui no lugar, não vou tirar eles nem nada, mas só para garantir o contato, se por acaso for alguma questão disso. Porque se não for isso, não tem mais o que eu fazer. Bom, assim, ficou bonito? Não ficou. Porém, pelo menos eu sei que está fazendo contato certinho. Então eu vou tentar fazer isso em todos. Dependendo, eu vou ver se eu consigo fazer em mais de um ao mesmo tempo. Só preciso prestar atenção para não deixar a solda entre eles juntar uma com a outra. Que nem esse caso aqui, que tá ligando aqui nessa bolinha, não tem problema porque na reta dele é onde ele já ia mesmo. Só não dá pra ver, vamos dizer assim, o pino chegando, mas a trilha vai para essa direção.
Terminei de repassar, de refazer, vamos dizer, de retocar todas as soldas e todos os chips. Na parte de baixo também todos os componentes. Eu liguei aqui rapidinho e parece que resolveu. Olha só, sem a fita mesmo. Ó, sem o chuviscado. Eu vou até colocar a fita para ver, mas acredito que resolveu. Graças a Deus. Vamos ver se vai continuar rodando os jogos agora. Vamos ver. Essa cor diferente, se eu não me engano, começou desde que eu mudei para NTSC, só que pode ser porque falta esse capacitor variável. Isso aqui eu já comprei, não chegou ainda, mas enfim, esse daí é o de menos, até porque depois ele fica certa a cor, né? Então, mas olha só, resolveu o problema, não tá mais aqueles chiados. Resolvido então, graças a Deus. Finalizando mais um vídeo, deu tudo certo no final. Mas deu bem mais trabalho do que eu esperava, repassar a placa toda, acabei fazendo até a modificação do USB também para ver se ajudava, que eu não ia fazer, até achei que não ia dar tempo de chegar aos conectores, porque acabei na verdade trabalhando nisso bem mais tempo do que eu esperava, mas enfim, deu tudo certo, ele está aqui, bonitinho, só não fiz a modificação do LED, porque eu não achei tão necessário, mas ele está aceitando fita japonesa também agora, e está aqui. Então com o AV e com o USB, só eu vou imprimir alguma coisa em 3D provavelmente para tampar esses dois aqui, mas é isso, então tá tudo certo e agora próximo projeto aí, então até o próximo.